Olá, amigo internauta, está no ar mais uma edição do RDTV. Hoje abordaremos o mercado dos combustíveis. Para isso, recebemos o empresário Wagner de Souza, que foi eleito nesta segunda-feira como novo presidente do Regran, Sindicato dos Comerciantes Varejistas de Derivados de Petróleo. Muito obrigado pela presença, Wagner, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios do RD. Ok, eu que agradeço. Quero também agradecer aos internautas que estão nos assistindo. Estou à disposição. Tá certo. Tá ok? Para começar então, Wagner, eu gostaria de saber qual é o principal foco de sua administração, que começa agora no dia 1º de outubro e vai até 2015. Qual é o principal foco, carro-chefe dessa nova administração? O nosso foco sempre foi, até quero agradecer, aproveitar o Toninho, que foi o nosso presidente durante 2 gestões, fez um trabalho muito forte, maravilhoso, e a gente entende que esse é o trabalho que tem que ter continuidade. É o foco de qualificar cada vez mais os nossos revendedores para que eles tenham uma segurança de trabalho, que também entendam que o investimento ainda vale a pena nesse setor e colocar dentro deles um espírito que ainda vale a pena ser sério nesse país. E é o que a gente vai tentar fazer. Como contribuir, então, para que esses comerciantes possam gerir de uma melhor maneira o seu comércio, trazendo mais competitividade, até com relação à fiscalização, né? Também é um foco do Regran, combater adulterações, que também são frequentes. O Regran ele vai assim alguns steps, né? Em primeiro lugar, como eu falei, qualificar os revendedores. Isso traz, de uma forma simples, talvez um pouco até diminui o prejuízo que ele poderia ter. Ou seja, a fiscalização, se ela for até o posto revendedor e encontrar alguma coisa desconforme, ele tem uma multa altíssima. Então, o que pretende o Regran a vida toda? É fazer a prevenção. Nós temos uma equipe que constantemente vai aos postos, orientar o proprietário, tudo que ele tem que ter para apresentar para a fiscalização, quer dizer, e fazer um trabalho correto. Ao mesmo tempo, nós temos lá um corpo de pessoas que participam de reuniões sistemáticas, onde a gente procura buscar alternativas de melhorar a receita dentro do posto revendedor e, ao mesmo tempo, diminuir as despesas, que é para manter esse revendedor com a parte financeira dele sadia, porque senão ele quebra, né? Porque a concorrência realmente é muito forte. E nós temos um corpo jurídico que está lá para dar o apoio jurídico a ele, porque um posto de gasolina, um posto de revenda de combustível exige uma documentação muito farta, muito dura, que tem que ser cumprida. E aí é fundamental você ter um corpo jurídico para dar esse apoio ao revendedor. E também atender os processos trabalhistas, né? Atender também para soluções junto à CETESB, junto à Prefeitura, Secretaria da Fazenda, ANP. Quer dizer, então é realmente uma estrutura que tem dentro do sindicato que dá esse apoio ao revendedor, onde ele se sente um pouquinho mais confortável para trabalhar. Sim. E algum tipo de levantamento realizado pelo sindicato em relação ao número de autuações nos empreendimentos aqui do ABC? Algum tipo de apontamento que demonstra se aumentou ou não? Não, nós temos. A gente tem até um levantamento forte junto à ANP, que é um órgão fiscalizador, né, federal, e nos últimos anos diminuiu muito a incidência de adulterações, de sonegação, de multas por falta de orientação aos funcionários. Isso diminuiu bem. Sim. Eu diria que chegou a quase 5% hoje do nível assim de postos com problema. E a gente teve lá atrás, chegou até 30%, 35%. Hoje o mercado está mais sadio, vamos chamar assim. Uma drástica redução. Drástica redução nos últimos 5, 6 anos. Tá certo. Um ponto que é apontado, né, também pelos donos de postos de gasolina é a concorrência desleal com os supermercados, né, que praticam muitas vezes preços muito menores do que os postos localizados nas ruas das cidades. Como contornar essa situação e por que os supermercados conseguem vender com valor menor do que a média vista aí nos postos de rua? Hoje, na realidade, é um fato, está aí no mercado, né? E esse fato está incomodando muito, muito nós, o sindicato, porque os revendedores estão reclamando muito, porque os preços hoje praticados pelo supermercado, né, hipermercados, realmente são preços assim que você olha e você não se conforma, porque é o preço que você paga no combustível para revender. É o mesmo preço que ele tem na bomba vendendo. Então,
existe alguma coisa que nós ainda precisamos entender, e aí eu só vejo uma solução: nós vamos subir o assunto, subir. Sim. Nós temos que fazer reuniões aí com o Sincopetro, com o Resan, que é o Sindicato de Santos, com o Recap, que é de Campinas. Nós vamos tentar se fortalecer e levar esta reunião, levar este problema para o Sindicom. O Sindicom, para que o nosso internauta entenda, o Sindicom é o sindicato das distribuidoras, aquelas que vendem os produtos para nós. Sim. Então é com eles que nós temos que conversar, ver o que é que está acontecendo. Por que existe esse tratamento diferenciado com o supermercado? E isso acaba confundindo a cabeça do consumidor. E é algo que impacta muito, realmente. Impacta. Não tem a menor dúvida. É lógico que o hipermercado não presta o serviço que um revendedor de rua presta, que é olhar o óleo, olhar a água, calibrar pneu, dar uma ducha gratuita, uma loja de conveniência à disposição, um tratamento mais diferenciado. Quer dizer, tem isso ainda, né? Mas a gente tem que ir atrás desse preço aí, porque que ele está tão desigual. Um caminho a levar essa discussão... Na nossa opinião, resumindo, é uma concorrência desleal. Sim. E o caminho para contornar, para combater, é unir forças, realmente. Com unir forças e discutir em nível, já diria, federal. Tá certo. Outro ponto é a proibição de consumo ou até da própria venda de bebidas alcoólicas nos postos. Cidades já tentaram, já até implantaram leis que posteriormente foram revogadas. Gostaria de saber do senhor qual o impacto, como o senhor analisa essa questão da venda, do consumo nos postos, o que isso prejudica nessa proibição, que ela prejudica os postos, e o que a permanência também das pessoas consumindo álcool também pode prejudicar, né? Os dois lados, então, da questão. Eu acho que você colocou bem. Eu acho que tem os dois lados e tem que ser bem pensado, né? Já que o sindicato quer fazer um papel importante nesse segmento, então a gente defende a venda da bebida, porque o supermercado na frente vende, o restaurante do lado vende. Então acho que a gente pode vender também. O uso da bebida no recinto do posto, aí sim nós concordamos, tem que ter um limite. É um limite de horário, talvez 10, 11 horas da noite, a partir daí não pode mais beber dentro de um posto de gasolina. A partir daí. Isso nós concordamos. E foi o que nós defendemos em Mauá e em São Caetano, que foram os dois municípios que entraram com a lei de proibição de bebida alcoólica em postos de gasolina. Nós achamos que era injusto, fizemos as reuniões com eles nos receberam muito bem, e no fim eles entenderam que tinha que revogar essa lei, porque não tinha sentido. Porque nós tivemos exemplos assim, de posto de gasolina que parou de vender, mas em frente estacionou um carrinho vendendo bebida alcoólica, né? Então, quer dizer, é uma coisa absurda. Sim. E eles reconheceram que realmente eles tinham feito de uma forma equivocada a lei e revogaram, né? Sim. Outro aspecto é a segurança nos postos. Postos que possuem caixa 24 horas, né? Bancos que normalmente sofrem ataques até com explosão, né? O que num posto de gasolina é um risco muito grande. Como está essa questão da segurança nos postos do ABC e o que fazer também para colaborar com uma maior segurança para os comerciantes? Eu entendo que até as companhias, né, lideradas pelo Sindicom, aí a gente tem que reconhecer, eles andaram pedindo até para retirar os caixas 24 horas de alguns postos. Eram os postos assim que tinham um perigo, tinha assim um risco maior do que os outros, né? Eu vou dar até um exemplo, no meu posto foi tirado. Sim. Porque ali você colocava em risco, né? Só para você ter uma ideia, o meu posto é na Avenida Kennedy, uma avenida com muito movimento, não só de carro, mas de pessoas andando o tempo todo ali na avenida. E se você de repente tem um assalto, ou por qualquer motivo, estoura um caixa ou sai algum tiroteio, quer dizer, você tem riscos de vida aí. Então lá foi tirado, em alguns postos realmente foi tirado. Uhum. É ruim porque é um serviço que era bom para o cliente, para o consumidor, mas infelizmente teve que ser tirado. Pelo contexto até Pelo contexto geral, tem que evitar. Tá certo. Existem dados, Wagner, que demonstram que o consumo dos derivados de petróleo, álcool, gasolina, cresceu cerca de 10% nos últimos 3 anos, impulsionado também pelo aumento no número de vendas, né, de carros. Entretanto, a expansão do setor é apontada pelo senhor como algo que foi feito de maneira desordenada, né? Como o Regran pode interferir nesse quesito e também colaborar para melhorar esse aspecto? Então, eu acho que é um dos pontos que o Regran tem trabalhado,
E ele tem que trabalhar junto às prefeituras, né? Para poder organizar um pouco melhor esse setor. Não que a gente seja contra novas aberturas de postos, etc. Mas imagina, eu acho que está aí, o mundo está aí, a democracia, tem que ter mais concorrentes, mais pessoas prestando serviço, sem problema nenhum. Mas tem que ser feito de uma forma ordenada, equilibrada, e que possa até gerar empregos, etc., mas de uma forma equilibrada e ordenada. E a gente tem feito várias reuniões com os prefeitos, agora mesmo, nessa época de campanha, a gente está esperando acontecer os resultados, e fatalmente nós vamos sentar com eles novamente, para tentar passar a nossa opinião, o que a gente conhece do setor, tentar ajudá-los e ele tentar também ajudar o setor, né? Quais são os principais gargalos nesse sentido? Olha, os gargalos são assim, primeiro, está crescendo muito os supermercados e hipermercados. Eu acho que tudo bem, tem que crescer, sem problema nenhum, mas não pode ter essa concorrência que nós acabamos de falar desleal. Pode crescer. Os postos de rua, eu acho que teria que ter pelo menos um planejamento. Postos a 1000 metros um do outro. Hoje você tem um posto aqui, a 200 metros você tem outro. Quer dizer, é uma coisa absurda. Atrapalha o trânsito, atrapalha o consumidor, atrapalha aquele que investiu aqui. Né? Quer dizer, ele também tem um negócio dele, mas tem outro colado com ele aqui. Perto de escola, perto de igreja, perto de hospitais. Isso tudo tem que ser melhor estruturado, para poder ficar até uma cidade bonita, limpa, sim, organizada. A frente do posto, ela tem que ter uma frente ampla para dar segurança. Não pode ser aqueles postos com uma frente muito pequena, com um poste no meio. Nós já vimos tantos acidentes acontecer, e acidente dentro de posto é risco. Sim. Você tem combustível, né? Claro. Então tem que proteger também. Tá certo. Segundo pesquisas da Agência Nacional de Petróleo, dados compilados dessas pesquisas, o etanol aqui na região se demonstra mais vantajoso do que a gasolina nas últimas 13 semanas. Naquela lei da competitividade, onde o etanol deve custar até 70% do preço da gasolina. Entretanto, isso não é uma constante, né? Apesar do governo, enfim, tentar trazer medidas que alavanquem o consumo de etanol, isso acaba não sendo uma constante. Gostaria de saber como o senhor avalia o mercado do etanol, que poderia melhorar e como está, né, atualmente. A gente tem um sentimento, né, que é do entorno, que é assim, o etanol hoje ele é vantagem, mas muito, muito pouco. Ele está batendo aí nos 70% que você falou na média, né, do preço de gasolina comum com o etanol. Então ele está muito próximo ali de 70%, 68%. Na dúvida, hoje o consumidor prefere a gasolina, porque ele tem mais autonomia, ele está mais seguro. Porque se ele começa a abastecer o carro dele com etanol, ele acha que, daqui a pouco o etanol não vale mais a pena, ele tem que voltar para o combustível, a gasolina. Ele acha que isso pode até interferir na mecânica do carro dele. Então ele não quer correr esse risco. É um produto que não tem credibilidade. Não tem credibilidade. Para voltar a ter credibilidade, ele vai ter que ter preços realmente agressivos, competitivos em relação à gasolina. Aí sim, aí eu acho que o consumidor volta a acreditar no etanol. Que é um problema do governo, né? O etanol. As perspectivas para esse produto... Eu diria que elas não são muito boas, não. Não há uma... Não, porque você não vê o governo se mexendo com investimentos. E investimentos nessa área, se você começar hoje, você vai ter um reflexo daqui a 2 anos. Você precisa investir em processo, né? Não é só plantar mais cana, é o processo, né? De fabricar o etanol. Esse investimento demanda aí um tempo de reação de 2 a 3 anos, né? Tá certo. Bem, Wagner, eu agradeço a presença aqui nos estúdios RD. Fica com o espaço aberto para que o senhor realize suas considerações finais para o nosso espectador. Ok, eu que agradeço também, tá? Uma casa maravilhosa a gente sentar aqui e conversar com os internautas. O que eu gostaria de recomendar para os internautas, para quem está nos assistindo, é que, assim, procure um posto para você cativo, dedicado. Vou abastecer só naquele posto. E, obviamente, de preferência, se tiver dono. Tem que ter dono o posto, porque posto sem dono, você tem um sério risco. E se você ficar trocando de posto a cada hora para abastecer, se você tem um problema, você não sabe aonde foi que ocorreu. Se você sempre abastecer naquele mesmo posto, você passa a conhecer o dono do posto, conhecer os funcionários, você começa a ter confiança naquele serviço que você está tendo. Então essa é a minha recomendação. Posto tem que ter dono. Os postos que não tem dono e preço barato, cuidado, cuidado. Não que a gente queira que vá onde é mais caro, nada disso, onde é mais justo. Sim. Onde é mais justo. Presta atenção, porque
Em média, eu vou até dar um exemplo, cada consumidor abastece de 25 a 30 litros. Se você tiver uma economia de 10 centavos, você está economizando aí R$3. Será que às vezes esses R$3 não vai passar a ser R$1.000, R$1.500? Né? Porque você tem que ter um combustível de confiança, de qualidade. E para isso eu acho que tem que olhar. Pode até impostos que tenham preço mais barato, não tem problema. Mas que tenha dono, que tenha lá as pessoas que você confia, que a equipe é mantida. Se a equipe é mantida porque é sério, a equipe que tem um turnover muito grande, eu já diria, não é bom. Sim. Não tem o dono do posto, nunca viu, também não é bom. Então eu acho que essa é a nossa recomendação como sindicato que organiza esse setor aí, que tenta atender o melhor possível. Tá certo. Okay? Muito obrigado aí. Agradeço novamente. Também. Tá Okay? certo. Agradeço novamente. Você, amigo internauta, que quiser acompanhar mais notícias ou até mesmo mais informações sobre essa entrevista, basta acessar o site reporterdiario.com.br. Muito obrigado e até a próxima.